Estamos aqui conversando com a doutora Maria Elisa, infectologista da nossa cidade aqui de Mococa, de toda a região. E para falar desse importante tema, né, que as pessoas estão se perguntando nas ruas, que a gente está vendo tanto na mídia, e aquele susto de maneira geral, o fato do coronavírus já ser uma realidade no Brasil, né? Mais precisamente em São Paulo, onde a gente já sabe que tem um caso confirmado, apesar de haver alguns casos suspeitos. E a população assustada, não sabendo se já é para tomar alguma providência, o que fazer, a TV Direta, então, procurou ajuda de uma especialista no caso, para prestar, então, os esclarecimentos que tanto a população almeja. Maria Elisa, obrigado por ter aceito conversar com a gente. Eu que agradeço. É para a população ficar assustada? É para tomar alguma providência? A gente está correndo risco? Não, por enquanto não. A gente sabe que o coronavírus, a transmissibilidade dele, ela é bem maior do que outros tipos de vírus, né? Então, por isso ele se propaga muito rapidamente. Mas assim, a gravidade das infecções é bem menor do que outras doenças, como por exemplo o H1N1. Então a taxa de mortalidade nas infecções por coronavírus ela é menor do que no H1N1, porém a propagação dele é maior, né? Mas para você se infectar com o coronavírus, você precisa ter um contato mais ou menos íntimo, né, com um portador da doença ou algum contato de alguém que esteja doente, que tenha tido esse contato nos últimos 14 dias. Né? Então a transmissibilidade dele se faz através de gotículas principalmente. Então através de espirro, através de tosse, né? Então um cuidado muito importante são os cuidados de higiene, né? De higiene pessoal. Então, estar sempre lavando as mãos com água e sabão cuidadosamente, ou até usar álcool gel. Por quê? Porque o coronavírus, ele se propaga através das gotículas que são dispersas por tosse e espirro principalmente. Então, se uma pessoa tosse, ou se uma pessoa espirra e cai uma gotícula numa superfície, você coloca a mão em cima dessa superfície, você pode, quando colocar a mão sobre os olhos, sobre o nariz, sobre a boca, aspirar ou ingerir esses vírus e se tornar doente. Por isso, cuidado constante com a higiene das mãos. Ou através do contato direto com a pessoa, né? Porque as gotículas elas se propagam até 2 metros. Então, um contato como a gente está aqui agora, até 2 metros de distância, uma gotícula da minha tosse, do meu espirro. Ou se você estiver num avião, imagina, o espaço entre as poltronas é cada vez menor. Então 2 metros seria mais ou menos hoje em dia o espaço de 3 poltronas. Se tiver um portador naquele ambiente que você esteja a 2 metros ou menos de distância, que você tem que se preocupar. Mas importante lembrar que são pessoas que realmente estejam doentes ou tenham tido contato com os doentes. Não é todo mundo que estiver tossindo também que vai ser um portador da doença. Então a primeira dica é lavar as mãos várias vezes ao dia, Isso, né? São os cuidados básicos de higiene. Porque você pode, se eu estou aqui conversando com você e você espirrar ou tossir, você pode diretamente, né, me enviar essas partículas, né, com o vírus, ou indiretamente. Você tosse, cai uma gotícula na mesa, eu coloco a mão sobre a mesa, a gente passa muito a mão, né, no rosto, e a gente também tem que diminuir um pouco essa mania, porque se eu passo a mão na mesa, passo a mão sobre a minha boca, o meu nariz ou os meus olhos, eu posso me contaminar. Maria Elisa, mas a gente escuta assim, fala que as pessoas morrem, tá morrendo muita gente. Fala assim, ó, já morreram mais de 200, 500 pessoas. Então, a gente fica pensando assim, ó, pegou o coronavírus, vai morrer. Não, então, isso é uma ideia um pouco errada. A taxa de mortalidade do coronavírus em relação ao H1N1, ela é bem menor, né? Então, assim, a mortalidade no coronavírus, ela está bem relacionada à idade. Então, quanto mais alta a idade, maior a taxa de mortalidade. Então, nas idades mais baixas, numa média de idade em torno de 40 a 50 anos, essa taxa de mortalidade, ela chega nos 50 a 59 anos, ela chega em torno de 1,3%. Menos de 50 anos, ela é menor do que 1%. E ela vai se tornar mais importante acima dos 80 anos,
que pode chegar a uma taxa de mortalidade em torno de 15%, isso com os dados da China e dos Estados Unidos. Mas a gente tem que lembrar que mais importante ainda no nosso meio é a prevalência do vírus da gripe, né? O vírus influenza, tanto o influenza normal da gripe sazonal quanto o H1N1, que tem uma taxa de mortalidade muito maior, mas só que a gente dispõe de vacinas. Então, não ficar focado só no coronavírus e voltar a focar um pouco também no influenza, no H1N1, que são doenças preveníveis através da vacina, né, que é disponível para determinadas populações e que tem uma taxa de mortalidade muito maior. Assustou o coronavírus por quê? Porque ele é chamado de Covid, né, doença pelo novo coronavírus, que é o coronavírus que foi identificado agora no final de 2019. Porque a disseminação dele é muito rápida, justamente por ela se fazer através de gotículas, através de contato. Então, por isso, o susto tão grande. Mas se você for pensar na taxa de mortalidade mesmo, nas faixas etárias menores, ela não é tão importante assim. Os cuidados de higiene a gente tem que ter sempre, né? E agora a gente tem que reforçar. A máscara, para uso, a máscara ela é um falso protetor, né? Para você andar, ela dá uma falsa sensação de proteção. Porque a máscara ela não protege, porque você tem a contaminação por contato. Então não adianta nada eu estar de máscara e entrar em contato com uma superfície que tem o vírus e passar a mão no meu olho. E assim, também existe o fato que quando você está de máscara, você passa mais vezes a mão no rosto, né, para ajeitar a máscara. Então você acaba tendo uma chance de contaminação maior. No caso, a máscara ela é indicada para a pessoa que está doente, que está com sintomas. Então ela vai usar a máscara para proteger as outras pessoas, mas para se proteger, a máscara ela não tem eficácia. O que tem eficácia mesmo comprovada até agora, justamente é a higiene das mãos. Então, gente, ó, dado o recado da doutora Maria Elisa, né? A gente tem que se preocupar com o que nós temos aqui e que a gente tem vacina, né? A gente ainda vê muitas pessoas que não tomam a vacina da gripe, que acham que toma vacina vai pegar gripe e ainda tem, infelizmente, esses preconceitos, né? E todo mundo preocupado com o coronavírus. Se Deus quiser, não vai chegar aqui. A vacina da gripe é daqui a 1 mês ou 2 meses que começa, né? Que começa o período da gripe mesmo. E o coronavírus, ele chegou, era esperado, né, que ele fosse chegar, principalmente num grande centro, onde tem um trânsito, né, de turistas e muito grande. Então, mas o importante é lembrar que a propagação é fácil, mas a gravidade, a taxa de casos graves, ela é menor. Né? Então, assim, as pessoas, a preocupação dos serviços de saúde é identificar rapidamente esses casos suspeitos. Então, assim, houve aumento no número de países de procedência. Então, no começo era só a China, pessoas procedentes da China. Hoje a gente já tem vários outros países da Ásia, temos países da Europa onde o nosso turismo, né, é mais evidente, por exemplo, a Itália, que é esse caso aí de São Paulo. Então, assim, vai aumentar o número de países, porque o esperado é que aumente mesmo, né? Então, essas pessoas, se os serviços de saúde agirem corretamente, de identificarem esses casos e colocarem em quarentena, que seria o isolamento, a gente diminui a propagação. Certo, gente? Então, tirar de mente esse negócio, pegou o coronavírus, vai morrer, igual o povo está falando, né? É importante a gente passar essas informações, espero que vocês tenham, né, aprendido um pouquinho mais das dicas de higiene, lavar muito as mãos e evitar principalmente a propagação desses vírus que a gente já tem no nosso país, não é verdade? Isso. Então eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença da doutora Maria Elisa, né? Dizer que estamos aqui à disposição sempre que puder para que ela continue prestando esses importantes esclarecimentos para a gente. Muito obrigada, Maria Elisa. Eu que agradeço.